Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Felipe e São Tiago, rogai por nós. Podemos nos sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Antes de começarmos esta homilia, eu quero dar um conselho a vocês, né? É só um conselho, tem nada a ver com nada a ver com homilia, não é doutrina da igreja, não é doutrina, é só um conselho, digamos assim, pastoral, um conselho do pastor, um conselho pastoral. Ontem, algumas pessoas me perguntaram se a gente não iria realizar aqui na paróquia nada no mês de Maria. E algumas pessoas até me disseram, porque Padre Fulano vai rezar o mês de Maria todo com os fiéis, o terço. Aqui todo dia reza o terço. Todo dia antes da missa rezamos o terço. Porque paróquia tal vai fazer isso, paróquia tal vai fazer aquilo. Não é? Não tenho nada contra, acho bom que faça. Mas eu quero dar um conselho a vocês. Nós estamos no mês de Maria, de fato, não é? A igreja dedica já, é uma tradição antiquíssima, não é? De dedicar o mês de maio a Nossa Senhora. E é uma oportunidade também para nós, neste mês, olharmos ainda mais para a Virgem Maria, contemplar com ela os mistérios de Cristo e, assim, consequentemente, poder com ela, que é sempre o grande modelo da igreja, crescer ainda mais na nossa fé cristã católica. Então, qual é o conselho que eu dou? Então, se vocês querem dar uma prova de amor a Nossa Senhora, o meu conselho, não é? Quem puder, aqueles que podem, eu sei que nem todos podem nesse horário, mas eu vou dar o conselho desse horário, mas pode ser qualquer outro horário. Nesse mês, todos os dias, a gente rezar o rosário. Agora, o meu conselho é que vocês rezem o rosário sozinhos. Esse é o meu conselho. Por que, Palicete, esse é o seu conselho? Porque não é bom rezar em comunidade? É muito bom. Claro que é muito bom. Só que, vejam, as devoções, elas são comunitárias, evidentemente, né? São devoções da igreja, nos aproximam de Jesus Cristo. Se não for impedimento a ele, a igreja coloca a mão e aprova. Mas se for um obstáculo a ele e a doutrina católica, a igreja tira a mão e não aconselha os fiéis a viverem. Mas as devoções todas, elas estão no campo privado da fé. No campo privado da fé. Não é? Por exemplo, a missa não é uma celebração privada. A missa é uma celebração comunitária. É a celebração do corpo de Cristo, por excelência, é a missa. É a missa. Eu posso me reunir, Palicete, para rezar um terço junto, um rosário juntos, claro, isso é muito benéfico. Só que hoje as pessoas criaram uma dependência, não é? Para realizar algumas práticas religiosas que elas podem realizar sozinhas. Não estou dizendo que não é bom rezar em comunidade, é claro que é bom rezar o rosário em comunidade, só que hoje tem uma dependência. Tem gente que só reza o terço, o rosário, se for com aquele grupo tal. Com todo respeito, não sou contra não. Tem gente que só reza o terço, o rosário, se for com aquele padre tal. E aí, eu já disse isso aqui a vocês, e digo com toda serenidade, não é? Isso não é amor a Nossa Senhora, não é amor ao rosário. Porque no final das contas, o meu interesse não é pelo rosário, ou por aquela novena que seja, mas é por aquela pessoa que está rezando, porque na minha cabeça, aquela pessoa que está rezando, mesmo que eu não diga isso, mas inconscientemente a ideia é esta, aquela pessoa que está rezando, ela acaba sendo mais importante do que a própria oração que ela está conduzindo. Por isso que o meu conselho é quem quer rezar, se vocês amam mesmo Nossa Senhora, rezem sozinhos, não é? E Nosso Senhor, que vê em segredo, não é? Ele vai também nos dar a recompensa, as graças que necessitamos, igualmente em segredo. Igualmente em segredo.
Não estou dizendo que está errado rezar com esse ou com aquele grupo, mas eu estou dando um conselho a vocês, porque hoje as pessoas querem dependência, e eu tenho dito sem medo que essa dependência tem sido mais um mal do que um bem, a fé, mais um mal do que um bem, não é? Porque, em certo sentido, as pessoas estão sendo retiradas da igreja, retiradas da Eucaristia, porque muitos estão se habituando a rezar com esses grupos que são da igreja, evidentemente, com essas comunidades, com esses padres que muitos de nós elegemos como super padres. Não tem problema nenhum de um padre ser referência para nós, não é? Mas a gente não pode cair na bobagem de dizer que um padre, sei lá, tem mais, como gostamos de dizer, não é? Tem mais unção do que o outro. A unção que recebeu do sacramento foi a mesma. Tudo bem, a maneira de viver, de exercer, também conta, mas tudo que um sacerdote faz, não é? Desde que faça o que a igreja manda, ainda que ele esteja até em pecado, tudo que ele faz é válido. Não é se um sacerdote, ele não deve, mas se ele celebra a missa em pecado, a graça da missa acontece. Se ele celebra um sacramento em pecado, a graça do sacramento acontece. Por quê? Porque é maior do que ele. Mas nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a pessoa maior do que o sacramento e maior também do que a oração, que está muito abaixo do sacramento, não é? As orações, as devoções todas não tem nem comparação com os sacramentos da igreja em termos de graça. A graça por excelência da igreja, eu tenho ensinado aqui a vocês com insistência, nos vem pelo sacramento. Então, meu conselho é você que reza com comunidade tal, você que reza com padre tal, desliga um pouquinho o celular, desliga a TV e reze sozinho, no seu silêncio, lá no seu santuáriozinho na sua casa, ou no seu quarto, ou se você tem uma área grande, sai um pouquinho, vá rezando, mas tente rezar sozinho, é o meu conselho. Por quê? Não é que rezar em comunidade seja ruim, não. Rezar em comunidade é maravilhoso, a missa, por exemplo, é uma celebração comunitária, não é? Mas hoje nós estamos criando uma dependência desse ou daquele grupo, estamos criando dependência do celular, estamos criando dependência da internet, estamos criando dependência da rádio. Ah, padre, eu não sei rezar, tem tanto livrinho hoje que vai ali indicando como a gente rezar. Tem mistério nenhum, só basta contemplar os mistérios e rezar, por exemplo, contemplar os mistérios. Hoje, por exemplo, é segunda-feira. Quais são os mistérios que rezamos hoje? Quais são os mistérios? Tira um pouquinho a máscara para responder. Quais são os mistérios? Os gozosos. Não tem mistério nenhum, só é contemplar o mistério, sem muita coisa, viu? Sem muita coisa. Não precisa ficar invocando 500 mil santos na hora do terço, não precisa, não. Olha, quando a gente vai em Fátima, em Portugal, meu Deus do céu, é tão lindo rezar o terço em Fátima. Por quê, Padre Sérgio? Porque não tem invenções. Se reza ali o terço, primeiro como São Domingos recebeu da própria Virgem Maria, São Domingos de Gusmão, como recebeu, não é? E em Fátima, Nossa Senhora pediu que se acrescentasse aquela jaculatória que a gente reza. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei as que mais precisarem. Ponto, termina aí. Aí a gente já acrescentou, não é? A gente já acrescentou aí a oração pelo Papa. Não está errado não, porque não é dogma. Mas por que não rezar como Nossa Senhora mandou? Não é? E por que não rezar? Então, depois foi acrescentada essa oração no texto. Não precisa ficar invocando 500 mil títulos de santos. Não precisa. Aí a oração se torna, que às vezes, se torna demorada, se torna uma oração pesada. Depois, outro conselho que eu dou, até aqui, quem reza, né? Quando eu não rezo, nunca mais eu rezei com você, mas eu vou voltar a rezar, não é? Quando rezar também, rezar o texto, de maneira que as palavras pronunciadas sejam bem pronunciadas. Às vezes se reza com uma grande pressa, às vezes se reza também
com um tom de voz. Claro que cada um tem seu tom de voz, mas na oração, nós precisamos também ter um tom de voz para a oração. Precisamos, às vezes é de uma maneira corrida, às vezes as palavras são mal pronunciadas, as Ave Marias, o Pai Nosso, o Glória ao Pai, que de alguma maneira compromete a beleza e a profundidade da oração. Às vezes a gente reza sem demonstrar nenhuma piedade, nenhuma devoção, nenhum amor à Nossa Senhora. Não é? Então, ter esse cuidado também. Então, meu conselho é que nós rezemos o terço, não é? Não tem nada contra os padres que vão reunir todos os dias, 18 horas, a comunidade para rezar, aqui e acolá, nada contra. Mas meu conselho, como nós estamos querendo dependência, não é? E como é uma oração também que está no campo privado, meu conselho não é que a gente não reze com os outros, não, podemos rezar. Agora experimentemos neste tempo desligar o celular. Quem reza às 18 horas, vou desligar meu celular e vou rezar meu texto hoje, esse mês todo sozinho. Padre, o senhor está contra a oração comunitária? Não, já disse não. Mas meu conselho pastoral neste tempo é que a gente reze às 18 horas sozinhos. O texto, e se possível até mesmo, vai demorar ali 1 hora e 10, não é 1 hora rezando de maneira tranquila, o rosário. Pode rezar em comunidade, sem problema nenhum. Aqui o pessoal tem a prática de rezar, não é? Depois da missa, não é? Alguns rezam aqui, sem problema nenhum. Mas meu conselho nesse mês de Maria é que a gente também reze o rosário ou o terço sozinho, às 18 horas. Não quero ser aqui, me colocar aqui como modelo, como exemplo para ninguém, não é? Mas eu já disse a vocês que eu sempre ando com minha mochila e está lá, a liturgia das horas, e está lá o terço. Não é? A liturgia das horas deu horário, não é? Às vezes eu estou na rua, às vezes eu gosto de ir dia de segunda-feira, que é minha folga hoje, né? Nem posso ir mais, mas às vezes eu gosto de ir ao shopping e tomar um café. Já disse a vocês que eu tenho uma amiga lá, que é como se fosse uma irmã minha, não é? Como se fosse uma irmã, que ela tem um café ali no shopping Salvador, e eu sempre passo lá para tomar um café e conversar um pouquinho com ela quando ela está lá no café dela. Ela é de Estela Maris também, não é? Era filha de uma senhora chamada Dona Adélia, lá de Estela Maris, que me tinha como um filho, me tinha como filho, Dona Adélia. Então a filha dela tem um café no shopping, então eu sempre passo lá para tomar um café. Mas se eu estiver lá, deu 18 horas, abro minha mochila, ali mesmo, sentadinho, e rezo a liturgia das horas, chama a oração das vésperas, e rezo as vésperas. Não é? Às vezes eu estou em casa, lá na casa de minha mãe, não é? Rezo lá também. Então, experimente desligar um pouquinho o celular. E reze rosário às 18 horas, você que pode. Eu sei que tem pessoas que não podem por causa de compromisso em casa, compromisso de trabalho. Mas quem pode, desliga um pouquinho o celular. Tira um pouquinho dessa daquela comunidade, nada contra a comunidade. Tira um pouquinho dessa daquele padre. Tem até uns 2 padres aí que eu gosto de acompanhar as orações. Só esses 2 também, porque outros também não me ajudam a rezar não, me ajudam a não rezar. Está entendendo? Tem uns que me ajudam a rezar, tem uns que me ajudam a não rezar. Porque é tanta coisa, é tanto barulho, é tanta zoada, é tanta invencionice que nos tira do centro da oração. Nos tira do centro da oração. Essa semana mesmo eu recebi um link assim, Rosário do Poder. Como é que a gente vai ver um negócio desse e não vai dizer nada? Quer dizer que a oração do Rosário em si não é para a igreja, é uma oração antiquíssima, mais de 800 anos, que a igreja reza o Rosário, e agora vem coloca assim, isso é para quê? É para chamar a atenção dos fiéis. Quer dizer que aquele rosário ali do poder é diferente do outro rosário. Vocês estão entendendo? Não, a gente não pode ver um negócio desse e ficar calado diante disso. Não, porque não pode dizer assim, por que não basta colocar a oração do rosário? Por que tem que colocar rosário do poder?
Então quer dizer que quando a gente reza o rosário, só o rosário... Eu não sei como é o rosário do poder. Se vocês souberem, me digam, porque aí, como eu sou uma pessoa bem tranquila e sensível também, não é quando me diz algo, e sobretudo de fé, e está dentro ali do ensinamento da igreja, dentro da orientação da igreja, e eu estiver errado, eu vou me corrigir e vou pedir desculpas, sem nenhum problema. Mas por que tem que colocar rosário do poder? Hora santa da graça. Por que não bota só hora santa? Aí tem que botar, quer dizer que a hora santa só, aí tem que botar o outro complemento, da graça. Vocês estão entendendo? Quer dizer, isso, gente, não ajuda a nossa fé. E as pessoas acabam sendo atraídas por isso. É por isso que nós temos, eu tenho dito aqui, uma fé, muitos de nós, mesmo nós que estamos na igreja, temos uma fé insuficiente e deficiente. Por conta desses ensinamentos católicos, mas ensinados de maneira não dentro totalmente do ensinamento e da doutrina da igreja. Mas ali tem as esquisitices desse ou daquele padre, tem o que esse ou aquele outro padre acha, esse ou aquele padre pensa. Esses dias também me perguntaram, padre, o senhor nunca mais cantou no início da missa a Trindade Santa. Eu já disse a vocês que não se canta, e quando eu cantava, na verdade eu pedia para os músicos cantar, estava totalmente errado. Totalmente errado. A igreja diz o quê? Começou a missa, procissão de entrada, o sacerdote se dirige ao altar, não é? Vai para a cadeira presidencial, né? Aqui, como está nessa questão da peste, né? Nós não estamos fazendo tudo do altar. Ele se dirige à cadeira presidencial ou melhor, beija o altar, se dirige à cadeira presidencial e inicia a celebração simplesmente dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Não tem canto. Sabe aquela coisa que a gente fazia? Para louvar. Errado. Não pode. Não pode não. Totalmente errado. Está fora da liturgia. Está fora do rito da missa. Totalmente fora. Não tem. É só simplesmente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente isso. É a saudação da missa. Então, nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, conhecer mais a fé católica. Eu sempre cito aqui para vocês o catecismo, inclusive hoje eu vou citar aqui, falando um pouquinho aqui dos apóstolos, São Tiago e São Filipe, que é a festa que a igreja celebra hoje, esses dois apóstolos. Não é? Então as pessoas conhecem mais o catecismo, comprem o catecismo, não é? Estudem o catecismo, não é? Eu, por exemplo, não acompanho TV, nenhuma TV católica, nenhuma, não acompanho, não é por nada não, eu acho bem, mas eu não tenho tempo para acompanhar, não tenho tempo para acompanhar. Uma das poucas coisas que eu vejo na televisão hoje é futebol, uma das poucas coisas que eu vejo, não é? E notícias da igreja, eu vejo sempre nos sites internacionais do Vaticano, são notícias da igreja, não é? Mas na Canção Nova tem aquele professor Felipe Aquino, ele é homem sério, homem muito sério, professor Felipe Aquino, não é? E ensina a doutrina católica, não é? Não sei se vocês já perguntaram, não é? O professor Felipe Aquino tem programa na TV Canção Nova. O professor Felipe Aquino prega na Canção Nova, mas eu nunca vi ele numa missa da Canção Nova. Nunca vi ele numa missa da comunidade. Não é? É bom se perguntar por quê. Não é? Eu sei onde ele frequenta a missa. Na cidade de Lorena, São Paulo. Eu sei onde ele vai. Não é? E ele é da renovação carismática, né? Ele é ligado à renovação carismática há muitos anos. Eu conheço o professor Felipe Aquino há muitos anos. A última vez que eu o vi pessoalmente foi em 2008. Eu estava em Roma. Foi o ano que a comunidade Canção Nova recebeu o reconhecimento de direito pontifício. O reconhecimento pontifício. Eu estava lá.
naquela ocasião, fazendo bem mesmo a igreja. Fazendo bem mesmo, inclusive, na parte litúrgica, nos últimos anos melhorou muito. Melhorou muito, mas ainda tem muitos abusos. Muitos abusos. Canto no meio da celebração, não é? Orações no meio da celebração. Você pode fazer esse outro momento, no grupo de oração, no momento só de pregação, mas a missa, ela tem um dizer para 16, não é? A missa tem um rito e ponto. E ela não aceita nenhuma conveniência. Qualquer conhecimento que ela coloca, qualquer acréscimo é desnecessário e é abusivo. Então nós temos que ir ao nosso catecismo. E o conselho para esse mês de maio é que nós rezemos um texto sozinhos. Tá bom? É meu conselho. Se desliguem um pouco nos seus dias que não deve aquela caridade, deixe daquele padre que reza, porque nós temos uma dependência. Não é nenhum só reza por aquele grupo, aquele padre. E aí vai dizer que ama Nosso Senhor. Aí você diz que ama Nossa Senhora. E você vai dizer que é um bom católico, você diz que é um bom da igreja, é um bom cristão. Não, porque você está dependente. É só se for com aquele. Ou é só se for com aquele outro lá. Cuidado. Então, é o meu conselho pastoral. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, a igreja está celebrando a festa dos apóstolos. Todo apóstolo é celebrado é sempre uma festa. Não é? Pedro e Paulo, que são considerados da igreja, que são venerados hoje, no dia a dia deles, são venerados de maneira solene. Mas todos eles, quando se celebra esse ou aquele apóstolo, é sempre uma festa para a igreja, e a igreja pode ser celebrada. Toda a solenidade proposta para a festa. Hoje, por exemplo, nós rezamos glória. Não é? Rezamos em glória, somente essa celebração, ela é festa, ou quando ela é uma solenidade, ou quando é domingo, porque a maior festa da igreja, a maior solenidade da igreja é o domingo. Não é? Então nós celebramos esses dois apóstolos, e eu já vou ler já aqui algo que é essencial na nossa fé cristã católica. Então, é uma das notas essenciais. Não é? Nós dizemos que a igreja, está aqui no catecismo, a igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica e a igreja é apostólica. Una, santa, católica e apostólica. Não é? Essas são as notas da igreja. Essas notas aqui diferenciam a igreja de qualquer outra comunidade cristã. Eu não vou chamar nem de igreja, porque nós católicos, com todo respeito, mas nós católicos não chamamos as outras de igreja. Você pode chamar de comunidade, pode chamar até de seita. Com todo respeito. Porque para nós, a igreja, para ser igreja, nosso Jesus Cristo tem que ser una, ela tem que ser santa, ela tem que ser católica e ela tem que ser apostólica. E isso é a igreja. Não é? É por isso que é um absurdo, não é? Com todo respeito, um homem aí funda uma igreja e se dá o título de apóstolo. Como é que a pessoa se dá o título de apóstolo? Eu não posso me dar o título de padre. Quem me deu o sacramento foi quem? A igreja una, santa, católica e apostólica. E me deu como? Por meio dos bispos, que são o quê? Os sucessores dos apóstolos. Mas eu não posso chegar aqui agora, criar uma igreja e me auto-ordenar pastor ou padre, sei lá. Me auto-intitular, me auto-ordenar não, me auto-intitular apóstolo. Quem me deu? Aí veja, aquilo que eu dizia ontem, né, que a fé, a gente é enxertado pelo batismo no corpo de Cristo, que é a igreja. Você pode ser igreja sozinho.
comum, os protestantes têm isso, né? Não, eu recebi uma revelação divina e fundei aqui a minha igreja. Fundou aqui a minha igreja. Fundou a minha igreja. Não é? A igreja, ela tem aí, evidentemente, não é? E isso é recente, né? A igreja tem CNPJ, porque ela tem compromisso, né? Tem contas para pagar, ela tem pessoas que trabalham para ela, a maioria é voluntária, mas tem pessoas que trabalham, precisam assinar a carteira, mas em lugar nenhum você vai encontrar um registro dizendo quem é dono da igreja católica. Mas qualquer outra igreja tem registro de dono. Por exemplo, o Papa, que é o pastor da igreja, ele não é dono, ele é um servo de Cristo. Já passou quantos mil papas aí na igreja? E a igreja continua. Porque ela é una, santa, católica e apostólica. Não é? Então vejam, a igreja ela é edificada sobre o alicerce dos apóstolos. Nosso Senhor diz a Pedro, Pedro ali representa os 12. Tu és Pedro, Mateus 16. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja, ela tem como fundamento os apóstolos. Lá em Roma, tem que na verdade que é a Catedral de Roma, que é a Basílica de São João de Latrão, que é uma das igrejas mais antigas, não é? Data do século IV, essa igreja, essa basílica, do século IV, não é? E lá nas colunas dessa igreja, não é? Dessa Catedral de Roma, não é? A igreja belíssima, tem 12 colunas, não é? 12 colunas, aquelas colunas imensas, aqueles edifícios antigos, não é? Que foram construídos para durar, que foram construídos para mostrar o quê? A firmeza da igreja, a força da igreja. Foi criado para isso. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui eu mexo, ó. A igreja pede que, quando possível, que um ambão seja um instrumento o quê? Sólido, que a gente não possa mover. O altar, não é? 2 pessoas aqui movem o altar. A igreja pede que seja firme também, que seja, pode até ser móvel, mas que seja um móvel que não seja fácil de mover, para mostrar o quê, Padre Sérgio? A firmeza que ele simboliza. Então lá em Roma tem essa basílica, São João de Latrão, em cada coluna tem um apóstolo, não é? Para mostrar que a igreja, que tem como pedra principal Cristo, ela é edificada, ela é erguida, tendo os apóstolos, porque Nosso Senhor assim o quis, como fundamento, como sustento. É por isso que a igreja, ela é apostólica, porque é edificada sobre a fé dos apóstolos. Lá em Roma também tem uma outra igreja com esse título, a igreja dos 12 apóstolos. E é lá nessa igreja dos 12 apóstolos que está as relíquias, os restos mortais de São Filipe e São Tiago, santos que celebramos hoje. Os restos mortais desses santos estão lá. São Filipe foi morto crucificado, como Nosso Senhor, como Pedro. E São Tiago morreu, São Tiago aqui é o menor, São Tiago morreu lapidado, ou seja, apedrejado. Um morreu crucificado e o outro morreu apedrejado. Não é? Se eu tivesse perguntado isso aqui a vocês, não sei se vocês saberiam me responder. Não sei se vocês saberiam me responder, não é? E no entanto, nós estamos celebrando 2 sucessores, ou melhor, nós estamos celebrando 2 apóstolos escolhidos por Nosso Senhor, estamos celebrando 2 colunas da nossa fé católica, e nós não conhecemos. E por que, Padre Sérgio, nós não conhecemos? Reflexão minha. E por que nós não nos conhecemos? Devemos nos interessar. Devemos nos interessar mais em conhecer a vida dos apóstolos, como conhecer também a vida de São João Batista,
como conheci a vida de São José. Eu nunca ouvi alguém dizendo assim: eu sou devoto de São Filipe e São Tiago. E por que, Padre Sérgio? É porque, outra chamada de atenção, outro puxão de orelha na nossa fé, é porque nós gostamos dos santos milagreiros. Nós gostamos dos santos milagreiros. E eu já expliquei aqui várias vezes a vocês que a igreja ensina, não é doutrina minha, é doutrina da igreja, que os santos, para nós católicos, eles são padroeiros, patronos, eles são intercessores, eles rezam por nós, por isso podemos pedir a intercessão deles, mas sobretudo, quando a igreja apresenta para nós, propõe para nós um santo, a igreja nos ensina que aquele santo é para nós modelo de seguimento a Nosso Senhor, modelo de virtude, modelo de renúncia a tudo que me afasta de Nosso Senhor, modelo de amor a Nosso Senhor, modelo de amor à igreja. Por que nós estamos de vermelho? Porque São Filipe e São Tiago foram mártires, morreram por amor a Nosso Senhor e à igreja, morreram para não negar Nosso Senhor e não negar a igreja, morreram por amor a Nosso Senhor. É por isso que nós precisamos conhecer mais a vida deles, porque eles nos dizem, entre tantas coisas, além de todo amor a Nosso Senhor, além de toda a fidelidade, além de derramar o sangue em sinal de amor a Nosso Senhor, não é? Além de tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, eles nos ensinam que, tal qual eles, se nos abrirmos à graça de Deus mais e mais, nós também seremos capazes de atos de amor a Nosso Senhor e à igreja, semelhante ao amor deles. É impressionante, não é? Como nós nos precipitamos, às vezes, sem nenhuma reverência, a palavra é essa, sem nenhuma reverência, sem nenhum assombro, em falar das coisas da fé, sem assombro e sem reverência. Por exemplo, se eu perguntasse aqui a todos nós, não é? Nós amamos Nosso Senhor? Todos nós iríamos dizer que amamos. Todos nós iríamos dizer que amamos, e amamos de fato. Só que o nosso amor, comparado ao amor de um mártir, o nosso amor, podemos dizer assim, é vergonhoso. É um nada, porque esses homens deram a vida para não negar Cristo. E Nosso Senhor pede a nós atos menores que provem o nosso amor a Ele e à igreja, e nós muitas vezes não somos capazes de realizar esses pequenos atos de amor por Ele. Por exemplo, suportar um irmão, por exemplo, sendo paciente com ele. Estou dando um exemplo, sendo generoso. Vejam, se a gente não é capaz de fazer isso, e se o Senhor nos pedisse a vida, nos pedisse como pediu a eles, às vezes não somos capazes de suportar uma enfermidade por Ele, como um ato de amor a Ele, de entrega a Ele. Não somos capazes. Às vezes até na enfermidade blasfemamos, perdemos a fé, perdemos a esperança, não somos capazes. Por quê? Porque nós temos uma fé má, uma fé mal formada, mal ensinada. E não somos capazes desses pequenos atos de amor por Nosso Senhor. Então, nós precisamos conhecer mais a vida dos apóstolos, porque eles são alicerces da nossa fé, não é? A partir de hoje eu estou dizendo aqui, e vocês são testemunhas, que eu sou devoto de todos os santos, mas eu estou dizendo aqui de maneira assim clara a vocês que eu sou devoto de São Filipe e São Tiago.
e vou procurar conhecer mais a vida deles. Não é? Mas mesmo sem saber muito, o que a igreja já diz, já basta. Que eles foram apóstolos, foram chamados por nosso Senhor, e eles deram a vida por Cristo, como sinal e como prova de amor. Não é? E nos ensinam também a imitá-los, a pedir a nosso Senhor graças e mais graças para imitar esses que com toda a coragem, com todo destemor, demonstraram que amavam o nosso Senhor e a igreja, derramando o próprio sangue, para que nós também aprendamos com eles a suportar mesmo diariamente as cruzes que o Senhor vai colocando diante de nós, e suportar essas cruzes com amor e com fidelidade a nosso Senhor e também a igreja, como fizeram esses apóstolos. Meus irmãos e minhas irmãs, quem tem um catecismo da igreja, eu aconselho vocês depois a lerem o catecismo a partir do número, deixa eu olhar aqui direitinho, depois eu aconselho vocês a lerem o catecismo, o parágrafo 3º da primeira parte do catecismo, não é? O parágrafo 3º da primeira parte, a partir do parágrafo, a partir do número 811 do catecismo, que fala da igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Depois leiam, vale a pena. São assim, poucas páginas, e que a gente lê rapidinho, e assim a gente vai entender porque a nossa igreja, e somente ela, é una, santa, católica e apostólica. É a primeira parte, a partir do número 811, terceiro parágrafo. Então, a última notazinha aqui da igreja, que é una, santa, católica e apostólica, diz por que a igreja ela é apostólica. E o catecismo da igreja, entre outros, dá três exemplos para dizer por que, três justificativas, melhor, para dizer por que a igreja é apostólica. Então, diz o catecismo número 857, a igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos. É isto em tríplice sentido. Primeiro, ela foi e continua sendo construída sobre o alicerce dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Segundo, ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito Santo, que nela habita, o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. E terceiro, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem na missão pastoral, isto é, o colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros, os padres, em união com o sucessor de Pedro, o Papa, pastor supremo da igreja. Então, a igreja é apostólica porque foi fundada sobre os apóstolos, a igreja é apostólica porque a igreja continua fiel aos ensinamentos dos apóstolos, e a igreja é apostólica porque ela continua sendo santificada e orientada pelo colégio dos bispos, que são os sucessores dos apóstolos,
ajudados pelos presbíteros, que são os padres, e em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa, que é o primeiro entre os bispos, e, portanto, o pastor da igreja. Então, por isso, a igreja é apostólica, e nós precisamos, como bons católicos, meus irmãos, não somente conhecer a vida daqueles santos que nós mais gostamos, né? Uns que estão na moda hoje, não é? São Padre Pio, as pessoas gostam, Santa Gema Galgani, até mesmo a Virgem Maria, nesse ou naquele título. É bom conhecer e conheçamos o mais possível a vida dos santos, mas conheçamos também a vida dos apóstolos. Por quê, Padre Sérgio? Na ordem da fé, não é? Eles são a coluna da igreja. Por isso que a nossa fé, ela é chamada apostólica. Por quê? Porque tem os apóstolos como fundamento. E eles dão, não é? Com os outros mártires também, a maior prova que se pode dar de amor a Nosso Senhor. A maior prova que se pode dar de amor a Nosso Senhor é derramar o sangue por ele. É por isso que um mártir, quando vai ser canonizado, ele não precisa de nenhum sinal realizado pela intercessão dele. Um mártir não precisa de sinal. Um mártir, o sinal dele é a vida entregue, é o sangue derramado em sinal de amor a Nosso Senhor e de amor à igreja. Não é? Então vamos aprender com esses apóstolos de hoje, São Filipe e São Tiago Menor, dar a vida para o Nosso Senhor. Se necessário, derramar o sangue, suportar, por amor a Ele, os sofrimentos, né, desta vida, as cruzes desta vida, suportar por amor a Ele, e não perder a fé, e não blasfemar, mas sermos fiéis a Ele, nessas pequenas provas diárias, ou nas grandes provas também. Pode ser enfermidade, pode ser a perda de alguém, pode ser um sofrimento. Também aí, demonstrar todo o nosso amor a Nosso Senhor. E é claro, meus irmãos, que vivendo a fé assim, nessa fidelidade, nesse amor, Nosso Senhor diz no Evangelho de hoje, não é? É um trecho do Evangelho de São João, capítulo 14, desse diálogo de Jesus com Tomé, depois com Filipe. Filipe pede para mostrar o Pai. A Nosso Senhor diz que o Pai já está com ele, porque quem o vê, vê o Pai. E ele diz 2 vezes no Evangelho de hoje, não é? De maneira esplêndida, né? Nosso Senhor diz no Evangelho de hoje que o que nós pedirmos ao Pai, em nome dEle, Ele o realizará. O que pedirmos, Ele o realizará. Eu dizia ontem, porque o Evangelho também falava disso ontem, não é? E eu dizia ontem aqui que Santo Agostinho diz assim, comenta, Nosso Senhor diz, o que nós pedirmos, em nome dEle, ao Pai, Ele o realizará. Então Santo Agostinho diz assim, e o que é que devemos pedir? Ele diz assim, nós temos que pedir algo que convém. Pedir algo que convém. Por que pedir algo que convém? Porque muitas vezes nossos pedidos são inconvenientes. Olhemos para os nossos pedidos. É sempre isso, é sempre aquilo, é sempre aquela graça, é sempre não sei o quê, é sempre em favor de alguém, é sempre isso, não sei o quê. Está errado, Padre Sérgio? Não. Nós temos as orações de súplica, de petição. Mas o que convém primeiro pedir não é isso ou aquilo. Eu já expliquei aqui a vocês. Alguém está enfermo. O que convém pedir primeiro não é simplesmente a cura dele. Se ele tem fé, o que convém pedir primeiro é que ele não perca a fé. E que não tem fé, Padre Sérgio, eu posso rezar? Posso, mas não vou pedir primeiramente a cura dele. Eu pedi primeiramente que ele se converta. Que ele se converta, Nosso Senhor. Porque o que é que convém pedir? Agostinho diz, convém pedir, a igreja também, convém pedir primeiramente tudo que for útil à nossa salvação. Portanto, pedir primeiramente o quê? Os bens espirituais. Pedir a fé, a virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude da caridade. Pedir a fidelidade ao Nosso Senhor, pedir o amor a Ele, pedir a graça de qualquer circunstância,
obedecer os seus mandamentos, de viver uma vida nos sacramentos, na Eucaristia, de viver uma vida de piedade, porque eu posso viver assim mesmo estando doente. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que as pessoas entendem errado. Eu também rezo pedindo a cura de muita gente. Rezo, mas peço também a fé. Peço também a conversão deles e a minha também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pedi a Nosso Senhor, hoje, neste dia, a graça de conhecer mais a nossa fé católica, de conhecer mais a vida dos santos, especialmente conhecer mais a vida dos apóstolos, que foram mártires, que são as colunas da igreja, que são os fundamentos da igreja, e pedir a Nosso Senhor a graça de amá-lo como os apóstolos que deram a vida por ele, amaram Nosso Senhor. Sobretudo hoje, amar Nosso Senhor com verdade, com fidelidade, suportando por amor a Ele as cruzes desta vida, suportando com fidelidade e com amor a Nosso Senhor e a Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.